Sejam bem-vindos a mais um episódio do Crescimento Atômico. Eu sempre trago um empreendedor fora da curva que eu admiro para a gente bater um papo e dizer como é que ele aplicou as 6 forças poderosas do crescimento atômico na vida e nos negócios. E hoje eu tenho o prazer de estar aqui em Estrela, uma região sensacional aqui no Rio Grande do Sul, com o meu grande amigo Mauro. Seja bem-vindo, Mauro. Grande Felipe, alegria estar contigo aqui. Seja bem-vindo, a casa é tua. Valeu. Sempre bom receber amigos aqui. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão nos assistindo também. Vai ser um tempo muito produtivo. Sensacional. O Mauro, gente, deixa eu ler aqui, olha só. Mauro André Nascimento dos Santos Filho. Isso. Mais conhecido como Mauro Filho. Ele é presidente e CEO do grupo Medical Sun. Pensa que empresa maravilhosa. Eu tô apaixonado, tá? Tô falando pra todo mundo aqui. Ele falou, mas é o feedback recorrente. Quando a gente faz coisa com excelência, né, irmão? E que lidera um líder conhecido por sua capacidade de formar pessoas, implantar processos de alta performance e fazer negócios com impacto de longo prazo. Cara, tudo a ver com crescimento atômico. Então, Deus não faz nada por acaso, né, irmão? Ele conecta as pessoas certas no momento certo. Amém. Amém, maravilha. Maurão, eu queria que você começasse rapidamente o pessoal entender que hoje você tem um ecossistema próspero, não apenas na parte financeira, mas eu vejo essa energia aqui das pessoas, né? No sentido de pessoas felizes, pessoas trabalhadoras, muitas vidas transformadas. Queria que você contasse um pouquinho do começo dessa trajetória. Maravilha. Eu sou natural da cidade de Lajeado, cidade ao lado aqui de Estrela, que sou casado com a Débora, a mulher que eu amo, eu sou apaixonado todos os dias por ela. Sou pai do Jeremias, que tem 15 anos, e do Abel, que tem 8 anos. Eu costumo falar, Felipe, que eu sou um privilegiado, porque eu nasci numa família com pais, com pai e com mãe. E quando tem um pai e uma mãe de verdade, eles acabam até te entregando aquilo que eles não tiveram. E isso é interessante porque quando você nota isso no modelo que você começa a ter essa experiência, ou seja, quando tu te torna pai, você nota que tem algo dentro de você que começa a desabrochar, começa de fato manifestar, que você não sabia que tinha antes. A parte do cuidado, do zelo, do carinho. Então, vendo uma família tive muito cuidado dentro das limitações deles, dentro das realidades deles, né? Família simples, a gente morava numa casa com 35 metros quadrados, uma casa de Coab, mas sempre com uma mentalidade assim, você precisa entregar o teu melhor na condição que você tem. Eu sempre tive essa ideia dentro de casa, né? Nós não temos uma garagem, mas a gente vai fazer aqui um puxado para colocar uma garagem para pelo menos o carro não pegar água, não pegar chuva, enfim, não ficar com camadinha de gelo no período do inverno. Nós não temos uma piscina aqui, mas nós vamos botar uma piscininha de plástico e vamos poder se refrescar. Então, aquilo vem trazendo pra minha vida. Eu lembro, volta e meia eu converso com a minha mãe sobre isso, e ela disse pra mim, tu lembra disso, mano? Eu lembro, na época da escola, do frio, teve uma época que nós não tinha luva, mas ela botava meia nas minhas mãos. Eu perguntei pra ela, pô mãe, por que tu bota meia nas minhas mãos? A gente não tem luva, mas não é porque não tem luva que tu vai passar frio. Então eu sempre fui aprendendo que existem situações que se naquele momento não tá disponível pra mim, outras estão, e eu tenho que fazer aquilo funcionar. E essa mentalidade a gente trouxe pro nosso negócio. Então em 2015, mais ou menos, para as pessoas poderem entender, nós estávamos em 8 colaboradores num prédio de 120 metros quadrados. E eu conversava com as pessoas e dizia, vem bem arrumado pro trabalho, bota a tua melhor roupa, vem feliz. Por quê? Porque aqui, um dia nós vamos receber governante, nós vamos receber pessoas importantes, eu vou receber pessoa de banco, eu vou receber cliente, eu vou receber empresas de outros países aqui. Começa agora a entregar o teu melhor. Uns entendiam, os outros não, outros na época do inverno vinha trabalhar de pantufa. Por quê? Porque a mentalidade da maioria das pessoas, ela não está naquilo que ela vai se tornar. Ela entende que a condição dela atual, de fato, define quem ela é, mas a tua condição atual, Felipe, ela não define quem tu é. Você pode ir pro futuro, conhecer ele, trazer o futuro pro presente e começar a viver ele agora, que é a história que eu falei do cara já se vestir, se comportar como tal. Então eu lembro que eu recebia pessoas na empresa, eu dizia, olha, tá vendo aqui? Que é nosso setor de embalagem. Tá vendo aqui? Aqui é o nosso setor de teste e tal. Gente, mas era um espaço de 120 metros quadrados. Era muito simples, mas aquela era a condição que nós tínhamos na época. Para que você possa ir pro próximo nível da tua vida, você tem que aproveitar ao máximo o nível atual que tu tá. Senão você não consegue evoluir na vida. Se você tem um espaço e pretende ampliar ele, se você não aproveitou bem os espaços que você tem hoje, você ir pro próximo nível com espaço maior, você vai viver desperdício. Então, a parábola dos talentos, o que ela tem a ver
com entendimento para nós. Por que para um foi dado 1, outro 2, outro 4 e assim sucessivamente? Porque não tem a ver com os talentos, mas tem a ver com a tua capacidade de aproveitar e utilizar eles. Nota que o que recebeu menos foi o que menos usou. Ele tinha menos capacidade, até ponto que ele vai e enterra os talentos que ele tem. Porque a capacidade dele já era diminuída. Imagina, se ele tivesse recebido 2, ele tinha enterrado 2, ou seja, o prejuízo ia ser maior. Essa mentalidade a gente traz no dia a dia pro nosso grupo. Fazer com que as pessoas elas possam refletir, elas possam pensar, elas possam entender, poxa, eu tenho uma situação que me foi direcionada aqui, mas existe essa possibilidade de eu fazer diferente? Poxa, se alguém me chama para correr 10 km, quais são as opções que eu tenho? Não, cara, eu não corro 10 km, eu posso dizer, cara, eu não corro 10, mas eu corro 5. Funciona? Pra gente correr 5? Você tem um tempo pra mim? Não tenho. Não, parei. Qual é o tempo que você precisa? Eu preciso de 10 minutos. 10 minutos eu não tenho, mas 5 eu tenho. Os extremos das capacidades e os extremos dos compromissos, eles precisam serem readaptados às realidades que você tem naquele momento. Vamos lá, nós começamos a fazer feira com 6 metros quadrados de stand. Que ano, mano? E a gente começou a fazer feira em 2016. Mas a primeira feira que a gente se aventurou a ir para São Paulo foi em 2018. E nessa feira eu tava com um stand de 6 metros quadrados. Só que as pessoas perguntavam, cara, tem algum lugar que eu possa sentar aqui para conversar contigo? Não tem, vamos conversar de pé. Tem algum lugar que eu possa demonstrar o equipamento? Não tem, mas eu posso marcar para depois na tua clínica. Nesse momento não tem. Poxa, meu teu produto aí, ele tem botão, ele é analógico. Por enquanto ele é analógico. Eu preciso vender o analógico para que no futuro eu possa ter um produto melhor. Sempre pensando no futuro. Sempre pensando no futuro. Com essa visão, né? Pensando no futuro, mas agindo na condição atual, com a mentalidade no futuro. A minha condição atual não impediu eu de ir para uma feira grande, mas eu precisei ir com 6 metros quadrados. Que é o que você podia na época. Então, em vez de dizer eu não posso ir para feira, eu digo não, eu posso, mas eu posso ir nessa condição. Sensacional. Então, olhando para o futuro, ele me fez enxergar uma perspectiva e eu começar a atuar na melhor condição, na melhor versão que eu tinha na época. Então, esse é só um exemplo do produto, das viagens, das capacidades, né? Eu lembro que teve um ano que eu fui atender um distribuidor e é um parceiro que tá com nós até hoje de negócios. E ele falou para mim, tu consegue hoje me fornecer pelo menos 1 milhão por mês em equipamento? Eu olhei dentro do olho dele e falei, cara, hoje eu não consigo. Mas deixa eu te contar uma coisa, eu vou me preparar. Ele, tá bom. A maioria das pessoas vem aqui, olha o nosso tamanho, acaba dizendo sim pra tudo, mas eu gostei de você. Porque você olhou e falou pra mim que hoje não. E eu fui de carro até aquele estado, fui no Paraná, eu fui de carro. Levei a Débora e o Abel era bebê, tinha meses. Volto. Quando eu volto de carro, eu digo, Débora, quando eu chegar no sul, eu vou alugar um outro prédio. Ela, mas por quê? Porque agora é hora de crescer. Vou alugar um outro prédio porque eu quero voltar nesse cara daqui uns meses e dizer, agora eu posso te atender na tua necessidade. Então é esse pensamento que nós temos de poder entender que problemas se resolvem por partes. Bom, mas existem projetos e planos que você também pode resolver por partes. Esse é o entendimento. E você fazer as coisas por fração ou por período não significa que tu perdeu a visão de algo. Ao contrário, você tem uma visão e tem um plano. O grande problema das pessoas, eu tenho uma grande visão, mas como é que você vai chegar até lá? Eu não sei. Poxa, tá todo mundo falando na época da moda da meta, né? A gente vai ter uma meta disso, vai ter uma super meta daquilo. Gente, a questão não é a meta ou o objetivo, a questão é o plano. Como que nós vamos chegar? É o plano, é simples. É isso. Você tá entendendo? Poxa, aí você... Porque o plano, ele te traz clareza das coisas. Ele não inibe as situações que você não controla, que são as variáveis que podem acontecer no meio do caminho. Ele não te resguarda desse risco, mas ele te dá um norte, ele te traz clareza. Ele começa a fazer sentido pra onde que você vai. Então, eu não apenas digo pras pessoas, vamos pra lá, mas nós vamos dessa maneira. Legal. Apresenta o plano. Apresenta o plano. Que legal, mano. E isso vem... Você falou 2018 feira. Só o pessoal entender, cara. Assim, ó, já foi um dos melhores começos de podcast. Até agora, porque tem muita sabedoria. Mas só o pessoal entender, o que Medical Sun faz? A Medical Sun é um grande ecossistema que ela atua no segmento estética e dermatologia do Brasil. O Brasil é um dos países do mundo que mais consome estética, que é o quê? Autoestima e autoimagem. Então nós estamos falando de procedimentos corporais, faciais, capilares, procedimento de depilação a laser, procedimento de remoção de tatuagem, despigmentação.
educação. Então, todo esse tipo de serviço, ele vai exigir tecnologias, e nós produzimos essa tecnologia. Então, a gente produz tecnologia de laser, de ultrassom, tecnologia de radiofrequência. Essas tecnologias, por que elas estão inseridas dentro do ecossistema? Porque mais do que uma indústria, nós construímos uma engrenagem que funciona como ecossistema. Então, dentro dessa engrenagem tem a indústria, dentro dessa engrenagem tem o braço de locação, dentro dessa engrenagem tem o braço de componentes e circuitos eletrônicos, que é a parte das placas dos equipamentos, ou seja, a tecnologia é própria, a propriedade intelectual é própria e a gente vai produzindo também tecnologia. Dentro desse ecossistema, nós temos toda a parte de braço financeiro, porque é um modelo de negócio onde os microempreendedores ou os empreendedores, eles acabam comprando com prazos para que o investimento se pague. Claro. Então, esse produto também foi criado soluções de fomento de crédito, onde eles podem estar crescendo. Dentro desse ecossistema, a gente tem um braço de educação, que a base fica em São Paulo, chamado Espaço Conceito, onde os nossos clientes vão poder fazer usabilidade, vão poder fazer toda a parte de conhecimento, treinamento e capacitação técnica do produto. Mas dentro do braço de educação também tem a parte business, que esse profissional brasileiro, ele é conhecido no mundo todo, Felipe, por ser um dos melhores profissionais com capacitação técnica no mundo. Sempre quando você ouvir falar de beleza, o Brasil está sempre bem posicionado. O Brasil exporta tendências. Então, tudo que você imaginar no mundo que tem a ver, vamos lá, procedimentos corporais, faciais, como eu citei antes, protocolos, sempre algum congresso vai ter um brasileiro falando, né? Ele exporta tendências de permanente de cílios, maquiagem, depilação, serviços de cabelo, vamos lá, o transplante capilar que ele começa na Turquia, hoje o Brasil já é líder mundial de transplante capilar. É tudo harmonização facial, para você poder entender, cresce 1.200% ao ano. 1.200%. No Brasil, é muito grande. E não tem perspectiva de desacelerar. É o contrário, porque o brasileiro na cultura, ele valoriza muito a autoestima e a autoimagem. Então, ela deixou de ser um tratamento ou um orçamento supérfluo para ele e passou a ser algo que faz parte do orçamento do dia a dia. Então, principalmente o público feminino, né? O público masculino hoje já cresceu 12%, mas o público feminino, ele é esmagador, né? O quanto que consome. Ele já tem lá no próprio orçamento dele, vai escola das crianças, seguro, tal, supermercado, tal, procedimentos que tem a ver com beleza, autoestima, autoimagem. É isso. Então, a Medical Sun, dentro desse ecossistema, ela desenvolveu esse braço de tecnologia que ensina, de educação, que ensina esse profissional a também entender que ele é um empresário. Que legal, Então, a gente tem a parte business que nós trabalhamos, onde ele vai aprender a posicionar preço, a se posicionar, a comunicar, a entender o que é um fluxo de caixa, a entender qual a hora certa dele contratar, a hora certa dele expandir, né? Então, em resumo, esse ecossistema, ele existe para atender o mercado de saúde estética, onde os profissionais são os nossos clientes, que vão ser aqueles que vão prestar o atendimento da última milha. Nós fazemos isso através de tecnologias e todos os atributos que o produto carrega, que eu acabei de falar aqui: solução financeira, solução de educação, solução de pós-venda, solução de assistência. São 58 assistências espalhadas pelo Brasil de terceirizados, né? Então, esse grande ecossistema, ele cresceu nesse mercado, para você poder entender, ele é um mercado que por ano de consumo, ele movimenta mais de 90 bilhões de reais. Olha só. Que é a média do consumo de todo o Brasil em serviços de beleza, né? Então, é muito aquecido. Isso vai vindo depois para as clínicas, vem para o varejo e chega na indústria, onde nós somos líder no Brasil de empresas nacionais. Que legal. Parabéns, viu? E você pode dar alguns números para o pessoal entender o tamanho, o impacto desse ecossistema? Bom, o nosso ecossistema hoje, ele tem uma média de 7 mil equipamentos ano, que são produzidos e vendidos pelo grupo. Ele tem um ecossistema de 250 colaboradores direto e 5 mil indireto. Então, vamos entender também lá, são 12 transportadoras envolvidas, 7 sistemistas, são mais 32 braços de canais de venda, que são distribuição, que é franquias, que é representação, toda essa parte ela está envolvida, né? Canal de locação. Dentro do nosso ecossistema, nós temos também a parte de eventos. Então, hoje são 42 feiras e eventos por ano, isso dá quase uma por semana. É quase. Só semana passada a gente estava viajando e aqui tá com nós a equipe, então foram para São Paulo, foram para o Rio de Janeiro, foram para o evento na Serra. Semana passada já teve 3 eventos numa semana. Evento que tem congresso, evento que tem um braço de curadoria por trás, evento que tem stand, tem várias empresas envolvidas. Só no Rio de Janeiro circulou 15 mil profissionais. Uau! O evento de São Paulo é um evento que a matriz dele acontece em Mônaco, na França, e a edição Brasil acontece em São Paulo, que é o MWC, o evento para dermatologistas, circulou 5 mil dermatologistas. Então, nós também participamos desse braço aí de feiras e eventos, né? Então, é um pouco pro pessoal
poder estar entendendo, né? Hoje no Brasil tem 8 milhões de MEIs que no seu KNAI são serviços de beleza. 8 milhões. E obviamente que não são todos voltados para o nosso segmento, né? Mas para o pessoal poder entender. São aproximadamente 40 mil profissionais da área de dermatologia, 380 mil dentistas, que hoje, em sua maioria, migraram para o atendimento de harmonização facial. Então, é o profissional da área de odontologia que atende a parte de harmonização facial, que hoje cresceu muito. O dentista, né? ele é pioneiro nisso. Nós estamos falando de mais 500 mil profissionais da área da estética. Então, você vai pegar esteticista, biomédico, você vai pegar aqui enfermeira, enfermagem estética, farmácia estética, fisioterapia dermatofuncional, que é muito grande, e depois tem mais 120 mil profissionais da área de despigmentação e micropigmentação, que o Brasil estourou nisso, né? Hoje cresceu muito. É muita gente. Cresceu demais, então tu vê que as pessoas estão cuidando da parte de sobrancelha, você vê que a parte de maquiagem definitiva, micropigmentação, despigmentação, tem ajudado a autoestima das pessoas. Imagina alguém com problema de lábio leporino, esse profissional vai lá e faz o desenho do lábio, para que essa pessoa se olhe no espelho e se sinta melhor. Uma pessoa que fez uma cirurgia de uma mama, né? Ela não tem mais a auréola, ela vai ter que ir lá e vai ser desenhada a auréola. Então, de tempos em tempos, essas pessoas que passaram por esse procedimento têm que despigmentar para depois fazer de novo o pigmento. Então, nota que a questão da estética, ela sai do conceito de ser algo apenas de beleza e ela passa a ser algo que tem a ver com qualidade de vida, autoestima e autoimagem, né? E que é saúde, né? Que é saúde. Que é saúde. Exatamente. Né? E você trazer para uma cultura que valoriza muito isso, que é o Brasil. Talvez tem dados aqui que o pessoal não saiba, mas é interessante depois ir lá e pesquisar no Google. O Brasil é o país que mais faz selfie. Dados do Instagram. O brasileiro valoriza muito isso. Você vai notar que depois, em algum momento aqui, nós vamos fazer uma selfie e mostrar pro pessoal. Então, ele valoriza, é cultural. E depois que virou cultura, é muito difícil você mudar. Na verdade, você só vai dar velocidade e direcionamento, mas você não muda mais. É verdade. Incrível, incrível. E, cara, pra chegar nesse ecossistema, você falou da sua origem humilde, você falou desse número que você tem hoje e já me falou também da visão, né? Falou que já está construindo a visão de 6, 7 anos para frente, o que você sempre provoca, né, Mauro? É a sua função como presidente, como CEO. Agora me conta o seguinte, quais são os maiores segredos de tudo que a gente falou aqui das 6 forças poderosas, né? Lembrando de... Vamos escolher um? Bora. Escolhe aí. Vamos lá. Sobre alianças estratégicas. Me fala aí, uma coisa que mudou o jogo para chegar nesse tamanho de aliança estratégica. Eu penso muito que o tema que tu traz, Felipe, ele é extremamente interessante e mais do que interessante, ele é vital. O que é algo vital? Se não faz, morre. Quando você fala em alianças, a gente precisa entender o espectro dela. Porque o pessoal que está nos assistindo pensa, aliança estratégica, poxa, é minha empresa com alguém, é eu com uma pessoa importante que me ensine e tal, mas ela começa primeiramente com quem você decide compartilhar a tua vida. Então, se nós entender que no Brasil a maioria das empresas é familiares, então vamos lá, a maioria das empresas trabalha marido e mulher, trabalha pai e filho, trabalha irmão, a maioria. Se você não tiver bem combinado com essas pessoas, não tiver bem aliançado com elas, você vai ter problema. Porque, veja bem, imagina aqui, tá? Eu ter problemas com a minha esposa aqui, chegar em casa e fazer como se nada tivesse acontecido. Não existe. Isso é uma utopia. O marido e mulher são marido e mulher em casa, são marido e mulher passeando, são marido e mulher no negócio, são marido e mulher nas decisões. Várias vezes você para, senta na cama para falar sobre coisas do trabalho. Então, quando a gente fala de alianças estratégicas, que de fato elas são atômicas, elas são potencializadoras, você já tem que entender quem está com você e qual é o combinado que você tem com ela. Os acordos. Isso, porque o grande segredo de uma aliança não é apenas o que aquela pessoa pode colaborar, contribuir na sua vida, mas é o quanto que vocês têm de engrenagem, de sinergia. Porque uma coisa muito importante, poxa, quem não atrapalha já ajuda. Só pra começar aqui, você já notou que tem lugar que tem pessoas que de fato, como que essa pessoa ajuda? Cara, ela me ajuda, sabe como? Ela não atrapalha. Ela é tão contributiva que ela não atrapalha. Então o primeiro ponto é esse. E só que o atrapalhar, o contribuir, o ajudar, tem a ver com acordo. Beleza, depois nós vamos ter que falar das pessoas que vão estar contigo nesse projeto. Elas de fato, elas são extremamente importantes porque dentro de um modelo de alianças atômicas, você não precisa ter as melhores pessoas. Você precisa ter as pessoas certas. Essa é a diferença. Eu não preciso ter as melhores pessoas para ter sucesso, eu preciso ter as pessoas certas. Quem são as pessoas certas? As pessoas certas são aquelas que têm compatibilidade de cultura, são aquelas que têm admiração com você, são aquelas que em algum momento vão entender que negócio, trabalho, proposta, carreira, sonho e visão tem muito mais a ver com sacrifício do que o que eu vou ganhar. Essas são as pessoas certas. É as pessoas que entendem a lei da semeadura. Princípios e valores. Exatamente, porque tem pessoas que estão no projeto. Tá tudo certo, são pessoas maravilhosas, mas tem pessoas que é mais do que estar no projeto, elas estão contigo.
Eu tô contigo, Felipe. Mudou? Eu tô contigo, pô. Me interessava estar nesse prédio maravilhoso e tal, mas a empresa mudou. E agora ela tá em outro lugar. Mas eu não tava contigo porque tu estava nesse prédio, porque tu tava nesse ramo. Não é pela condição. Eu estou contigo. Eu tenho compatibilidade de cultura contigo. Como que uma pessoa vai ser a pessoa certa se dentro do nosso modelo de negócio veja, olha o que nós valorizamos. Assiduidade, produtividade, transparência, honestidade, vontade de vencer e fé. Esses são valores culturais e valores atômicos. E esses são princípios culturais e princípios atômicos. Vamos lá, tem uma pessoa maravilhosa, eu contratei ela, veio por um headhunter, veio indicada, pô, trabalhou 20 anos numa grande multinacional e ela não tem vontade de vencer. Não rola, né? Sabe? Deu errado ali, mas não tem problema. Como não tem problema? Eu quero vencer, pô. Eu durmo mal se eu perco. Tu vê, perdemos venda pra aquele pessoal, mas paciência, né, amor? Todo mundo tem que ganhar. Eu sei perder. Mas eu não gosto de perder. Eu sei perder. Eu sei perder, mas eu não gosto de perder. Ô, Mauro, e olha que interessante, cara, você tá falando de alianças, base familiar, você tá falando de alianças, de gente que tá contigo, alinhado com princípios e valores, e um dos princípios e valores é fé. E eu percebo, chegando no ambiente, falando com você, que você tem uma aliança que dá base disso tudo, irmão. Que essa é a aliança suprema, onde eu já ia chegar. Eu trago a base da aliança familiar, eu trago a base de aliança de pessoas, e essas pessoas é quem trabalha contigo, é quem está aliançado com você, mas principalmente ele não precisa estar no dia a dia contigo, porque essas são as alianças que de fato elas vêm para conectar e fazer parte da engrenagem. Sensacional. Você tá entendendo? Total. Ou seja, eu tenho aqui pessoas que estão comigo aqui que estão aliançados. Agora, o cara da transportadora tem que estar alinhado comigo. O nosso time de vendas que é de uma empresa ligada a nós, um distribuidor, um modelo de revendedor. O nosso cliente é uma aliança. Ele não tá no dia a dia fisicamente comigo, mas eu acordo e vou dormir com ele porque eu tenho um compromisso com ele, eu tenho um compromisso de sucesso, eu tenho um compromisso de amparar ele, eu tenho um compromisso de atender ele. Quando eu falo desse universo aqui, irmão, por isso que eu usei os espectros da aliança, quando isso aqui tá alinhado, veja bem, agora eu tenho que entender qual que é a minha aliança suprema, porque quem manda não é o plano terreno, quem manda é o plano celestial. Cara, isso é sensacional. Se o plano celestial disser não vai, não adianta o plano terreno tá pronto. Você não pode ir. Agora, se o plano celestial disser vai e o plano terreno ainda não tá pronto, pode ir, porque no meio do caminho as coisas vão para o seu lugar. Isso é sensacional, cara. E olha que interessante, a tua resposta sobre aliança mostra a tua visão de que independente das pessoas estarem contigo fisicamente ou num contrato de gestão de operação, você pensa em toda a cadeia. Isso é uma visão, cara, muito fora da curva. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um aplicativo igual o Uber, tá bom? Cara, você tá falando de gente de outra prateleira porque os caras foram geniais, ok? Cara, você faz um aplicativo que, plataforma, né? Quando você pede, você sabe o tempo que alguém vai levar pra te prestar o serviço. Está chegando em 2 minutos, você acompanha ainda o cara. Não bastante, você sabe qual o tipo de veículo que vai chegar, o nome da pessoa, quantas corridas ela já fez, o histórico dele, tudo mais, a placa dele, e você já sabe quanto você vai pagar. Depois você também já sabe quanto tempo vai levar pra você chegar no teu objetivo, beleza? Agora vamos imaginar se pra eles fosse importante só a equipe de desenvolvedores. Vamos imaginar que a aliança pra eles era equipe de desenvolvedor, era equipe tech e tudo mais. Muito limitado, né? Cara, vamos lá, ele tá preocupado até com a saúde do automóvel e com a saúde física do automóvel, porque se der algum problema vai ter uma experiência ruim com o usuário. Então ele também tem uma série de critérios pro teu automóvel, então até que ele tem classificações. Olha, eu tenho o perfil standard, eu tenho o perfil black, tá pegando? Eu tenho esse perfil, beleza. Total. Mas ele tá muito preocupado também com o cara que é parceiro dele, que é o motorista, que ele nunca viu na vida. Cara, esse senso de responsabilidade e de ampliar a aliança pra toda a cadeia... Isso, porque vamos lá, do nada eles decidem aqui, gente, terminou, agora vamos diminuir a comissão do cara. Não se sustenta. Não se sustenta. Aí que você entende? Então, precisa ter esse entendimento de visão de quem tá ligado com você na cadeia. Deixa eu dar assim, o que você me falou agora, cara, olha só a conexão que eu tô fazendo. Olha que interessante, cara. Na hora que você me falou, eu tenho um segmento que tá super em alta, que é cultural,
que consegue atender uma cadeia enorme, que gera dinheiro até a ponta, que transforma vidas até a ponta. Que você está falando que lá a pessoa que opera, o profissional, ele ajuda a pessoa a transformar não só beleza, estética, saúde, autoestima, que transforma a gente. E tem muitas histórias maravilhosas disso. Porque vai refletir no psicológico. Mas que essa família que está operando o equipamento, que tenha a clínica, também transforma, porque é uma fonte de receita. E, cara, isso me traz uma coisa da construção escalável, irmão. Porque assim, ó, você não tem... O que você acabou de citar, o Uber, plataforma, ele consegue fazer isso de uma forma escalável, onde ele consegue criar e distribuir valor para todo o ecossistema, porque ele tem uma construção escalável. Porque assim, ó, tem muito empreendedor que ele fala o seguinte, cara, mas eu não tenho margem. Eu não tenho margem para cuidar do meu cliente. Eu não tenho margem para dividir com o meu revendedor. Eu não tenho margem para investir em educação. Mas percebe como é uma mentalidade limitada? Imagina o seguinte, imagina que o princípio de ecossistema que está se falando hoje está muito interligado a empresas empresas de tecnologia. Ele é um princípio que ele vem lá dos primórdios e ele vale pro passado, ele vale pro presente e vai valer pro futuro. O mundo, ele é interligado em ecossistemas, tá bom? Isso você vai ver na natureza, você vai ver na história e tudo mais. Se você parar para pensar, todo modelo que ele não tem importância com a cadeia, ou seja, ele ignora que a cadeia existe, ou em algum momento ele não tem a consciência de que uma cadeia existe, ele vai colocar um prazo de validade naquilo que ele está fazendo. Vamos imaginar nós aqui, tá bom? Como ecossistema de governo, ecossistema de setor privado, ecossistema de agronegócio, ecossistema de consumo, vamos pegar tudo isso aqui, tá? Governo, sociedade, privado, e a partir de hoje, para nós, tanto faz de onde vem a comida. Nós queremos comer. Beleza. E aí, todo mundo tem esse pensamento. E até com pouco alguém levanta a mão e diz, ei, só um pouquinho, há 4 gerações atrás, meu pai tinha 15 filhos, né? Todo mundo trabalhava lá, o tempo foi passando, agora eu tenho um filho que ele já não quer mais ficar aqui e eu vou ter que entregar as terras pro banco porque não é mais produtiva. O banco não se importa com aquilo, quer pegar as terras do cara, quer executar a garantia. O Estado olha e diz, o problema não é meu. A sociedade diz, cara, eu tenho 50 caras pra mim comprar tomate, tá tudo bem. No final do dia, ninguém tá dando bola pra aquilo que se todo mundo pensar assim e isso acontecer com o ecossistema... Acaba. Em 20 anos, as pessoas vão morrer de fome. É isso. Então vamos entender a importância do teu ecossistema. Bom, o pessoal que faz projeto e que trabalha pra parte de... E olha onde eu tô indo longe aqui, e tu vai entender pra onde eu quero chegar. Que tá preocupado com o aquecimento global, que o cara tá em casa e diz assim, cara, olha que besteira, estão falando de novo com isso aqui. Troca aí a série da Netflix, vamos olhar outra coisa. É que isso é um ecossistema que eu tô dentro de um lugar chamado planeta Terra. E se alguém não cuidar daquilo, vai afetar o ecossistema. Que ponto que eu quero? Se alguém não começar a falar, gente, vamos reciclar os materiais, porque vai chegar um momento que isso aqui é limitado, não vai ter como fazer material e fazer, eu tenho que fazer, pegar outro material, reciclar e refazer de novo. Tudo isso é um ecossistema. Total. No final do dia, o que é ecossistema? É aquilo que pode afetar o meu desempenho e a minha sobrevivência. É aquilo que pode melhorar o meu desempenho e a minha sobrevivência. Isso é ecossistema. E isso não se faz sozinho, se faz no coletivo. Se faz no coletivo. Cara, isso aí que você tá falando é fora da curva, tá? Poucos empreendedores têm esse nível de consciência que você tem. Obviamente, pela criação, pela cultura, pela expansão, pelos ambientes onde você frequenta. Você tem... Quantos anos, Maurão? Tenho 40. 40 anos. Um cara brilhante. E isso tem a ver com uma outra força poderosa, que é a mentalidade. Eu queria que você falasse pra mim o que da tua mentalidade mais destravou. Você fala assim, cara, eu tava nesse nível de crescimento no negócio, essa mudança de mentalidade aconteceu que eu consegui ter um crescimento mais atômico. Teve em algum momento da tua história que aconteceu isso? Eu vou falar do meu modelo mental, tá. E junto com o modelo mental eu vou te falar as coisas que eu fiz, porque nós somos seres de crenças. As nossas crenças são construídas por princípios que a gente tem, que viraram verdades, que no final do dia virou uma crença, e aquilo vai se tornar comportamento na tua vida. Que vai determinar seu resultado. Primeira coisa que eu fui aprendendo já infância, adolescência,
E é interessante que você depois potencializa isso. E as pessoas potencializam tanto o que é ruim, quanto aquilo que é bom. Verdade. Vai depender muito do teu hábito. Vai depender muito porque o hábito vai gerar a tua rotina. Então, aquilo que você vai fazendo, o mentiroso, o desenfreado, se ele não controlar, cada vez mais ele vai ser um baita mentiroso, ele vai ser muito melhor. É verdade. Né? Assim como uma pessoa verdadeira, cada vez mais ela vai ser transparente, ela vai até perder coisas, mas ela vai dizer, cara, isso aqui no meu princípio é isso, até vou entender que eu vou perder aqui. Primeira coisa que eu sempre desenvolvi no meu modelo mental é que as coisas exigem sacrifício. Tá bom. Em tudo. Sempre fui um cara que olhava pra uma coisa, alguém falava algo que era fácil, eu dizia, cara, talvez não é bem assim, vamos a fundo. Quando nós ia a fundo, aquele fácil não era fácil. Dentro dessa ideia, eu fui também começar a entender esses princípios de semeadura. Porque pra semear existe muito sacrifício. Exige muito sacrifício. Então eu sempre fui entendendo, você quer aquilo? Quero. Qual é o sacrifício que eu tenho que passar aqui? Porque de acordo com o sacrifício, eu vou ter que ter uma aceitação de pagamento de preço. Então vamos imaginar assim, cara, olha, cara, preciso emagrecer 40 quilos, vamos imaginar. É o grande, né? Mas, pô, vou mudar de vida, vou emagrecer, não vai ter diabetes, não vai ter doença, beleza. Deve ser o objetivo. Qual é o sacrifício? Vamos botar aqui no papel. Terminou com o doce, terminou com a massa, foi terminando, terminou com a vida sedentária, vou ter que começar a caminhar, fazer exercício, Tem um preço a pagar. Beleza. Aí eu vou pro nível de eu estou disposto a pagar esse preço. Ele é a próxima etapa da consciência do sacrifício. Um pouco toda quarta-feira, depois da galinhada tem pudim, aí vai indo, vai, beleza. Se o cara entendeu lá na frente o objetivo que é a recompensa, o sacrifício e a disposição de pagar por ele, tá tudo certo. Então a primeira coisa, eu sempre entendi que tinha que ter sacrifício. Segunda coisa que eu sempre entendi na minha vida, e isso é o meu modelo mental, que sempre tem que colocar muita energia pra fazer as coisas. Por quê, Felipe? Eu sempre fui um cara desprovido de talento. Sempre as coisas na minha vida eu tive que fazer com muito esforço. Então vamos lá, jogar futebol. Via que um colega meu tinha muita facilidade pra dominar uma bola, pra dar um passe. Cara, aquilo pra mim era um parto. Então acabava o treino, eu pegava o muro e ia treinar passe. Eu treinava mais do que os outros, eu corria mais que os outros, eu tinha que me dedicar mais. Tu tá entendendo? Poxa, chegou um momento que eu quis tocar violão. Pô, vi um cara lá que mostraram pra ele como tocar o violão e saiu solando. Eu ficava em casa fazendo nota por nota, com bolha nos dedos. Eu disse, cara, o que é? Mas é meu isso, sabe? Como empresário, já vi gente tendo ideias e o cara deslizando como empresário. Eu sempre fiz muita força. Força de pegar alguém, explicar, força de ir junto, força de bater numa porta e bater de novo. Então a segunda coisa, eu sempre entendi que tinha que fazer muito esforço. Para as coisas. O segundo ponto do meu modelo mental. Terceiro ponto do meu modelo mental, eu sempre acreditei que as recompensas tinham que ser compartilhadas, que é a ideia do ganha-ganha. Não faz... A primeira coisa que meu pai saiu comigo para me ensinar a trabalhar e falou, fica tranquilo, vai ganhar uma comissão dessa venda, é mesmo, pai? Aí ele falou o seguinte, todo mundo tem que ganhar. Olha a mentalidade dele, cara. Cara, isso de pessoa simples. Não, eu comecei a trabalhar com 19 anos. 19 anos. Pô, todo mundo tem que ganhar, todo mundo tem que ganhar. Vamos lá, o pessoal tá aqui. Poxa, tem que ganhar. Legal, cara. Tá entendendo? E aí aquilo aí me trouxe o quarto ponto importante. Tudo tem que ter retorno no modelo mental. Legal. Cara, a gente fez... Investimento e retorno. A gente faz uma camiseta pra empresa. Cara, vamos lá. Qual que é o retorno dessa camiseta? Você não vai começar a ter custo, é coisa dar por dar, não funciona. Esse podcast tem que ter retorno. Qual que é a intenção, né? Isso não é uma coisa que tem a ver com ganância, tem a ver com princípio. Com princípio. Felipe, isso aqui tem que ter retorno porque a tua hora é uma hora cara, a minha é cara, esse espaço não tá sendo usado pra outra coisa. Tem desgaste nisso aqui que nós estamos usando. Vai ter alguém depois com inteligência pra editar e tudo mais. Ele tem que ter um retorno. E esse retorno tem que ser em geração de conteúdo, pessoas que vão olhar isso e vão dizer, cara, estou vendo valor perceptível. Negócios têm que retornar daqui, ideias têm que retornar daqui, tem que provocar nas pessoas uma simpatia maior por nós, vai ter que provocar nas pessoas uma admiração maior do que nós. Esse é o retorno que eu tô falando. Tudo que você faz sem intencionalidade de retorno, na verdade, é duas coisas, ou é despesa ou é desperdício. Você tá entendendo? Aí você vai trazer essa ideia e essa visão pra outras coisas da tua vida. Vamos lá. Há tempos atrás, pô, Mauro, precisava falar contigo, quando é que tu pode? Beleza, eu posso terça. Beleza. Aí chegava na hora, o cara queria me vender um colchão. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver, eu já vendi o colchão. Mas eu disse, não, mas só um pouquinho, nas próximas vezes eu vou perguntar qual é a pauta do assunto, porque dependendo eu já vou dizer que não. Tá conseguindo entender? Pô, Mauro, tudo bem? Aqui o fulano tal, eu queria falar contigo. Maravilha, amigo, sobre o que é? Eu tô com investimento na praia e tal, de novo, não tem nada contra, pelo amor de Deus, também sou investidor. Cara, nesse momento eu não tô investindo na praia, eu quero te agradecer. Porque eu quero fazer coisas pra de fato ter retorno, e pra ter retorno tem que ter intencionalidade. E é saber dizer não também. Esse é outro assunto. As pessoas não sabem dizer não. É verdade. Elas têm problema com dizer não. Mas o sucesso
sucesso tem muito mais a ver com dizer não do que dizer sim. Por que você acha que as pessoas têm problema em dizer não? Mauro, o que você aprendeu sobre isso? Porque eles não aprenderam sobre isso. Segundo, como as pessoas na vida não têm as capacidades de decisões definidas, elas sempre acreditam que elas têm que se dar bem com todo mundo, elas sempre acreditam que agradar todo mundo é o melhor caminho. A maioria das pessoas, elas não estão bem decididas num universo de sim e não. Isso vale pra tudo. Quer ver? Eu cansei de ir num lugar perguntar pro cara, tem peixe, sabendo que não tinha peixe, casa de grelhados, eu fazia por querer. Ele ia lá dentro, voltava e dizia, hoje não. E eu dizia pra pessoa do meu lado, tu tá vendo? Em vez dele dizer pra mim que não tem, ele vai lá dentro, porque ele não quer me perder como cliente, ele quer mostrar pra mim que ele fez um esforço de ver que não tinha peixe, sabendo que tinha. E eu fiz de novo, levei pessoas pra mostrar e falei, ó, o nome é Casa Grelhados, mas quando você chegar, eu perguntar pro cara, tem peixe hoje? Em vez dele dizer, não, cara, a gente não tem peixe. Corta um tempo ali. Só que a Bíblia fala em teu sim ser sim, o teu não ser não. E Deus tá a ponto de vomitar os mornos. Antes fosse frio, mas tu não é frio e tu não é quente. Você tá nem lá nem cá, tá em cima do muro. Tá em cima do muro. Então, esses pensamentos, eles não deixam as pessoas dizer não. Quer ver? Pai, mãe, eu queria fazer aquilo no final de semana. Deixa eu ver, deixa eu pensar, eu falar com teu pai. Aí chega no dia, beleza? Aí nós estamos vendo ainda. E vai postergando, vai procrastinando, vai empurrando. Só que como tu faz uma coisa na vida, Felipe, tu faz todas as outras. É verdade. Tu leva isso pra todas as outras. É verdade, é repetição, né? Isso. E aí, por tu não tomar decisões da tua vida, tu não diz pra tua mente qual é o teu critério. A tua mente não sabe qual é o teu critério, por isso que ela sempre vai dizer pra ti, tem outra alternativa. Gente, não tem outra alternativa. Tem alternativa de sim e não. Então, essas capacidades de tomar decisões faz com que as pessoas, de fato, acreditam que elas não têm opção. Ô Maurão, vamos fazer uma pausa aqui. Você tá falando de mentalidade, cara, porque isso é mentalidade. Isso é modelo mental. Modelo mental. Em algum momento essa chave virou, que você percebeu? Foram em momentos de inflexão, foram em momentos de aprendizado, foram em momentos depois de uma dor ou de um... Como é que você percebeu esses saltos de evolução de mentalidade? Sempre os meus modelos mentais, eles sempre sofreram aprovações, confirmações em momentos de dor. Cada pessoa tem um jeito. Tá bom. Primeiro foram em momentos de dores, porque quando tu é uma pessoa pragmática como eu, você não fica no meio, fica sempre decidido. Qual é o problema? Que quando você toma a decisão errada, ela é errada de verdade. Quando ela é certa, ela arrebenta também. Então todas as erradas de verdade, a pessoa muito decidida, até pra errar, ela erra muito. E eu não tô dizendo que aquilo gera um problema grande, porque ela também tem rapidamente, ela detecta, ela percebe, ela muda a rota. Daí ela faz o contrário todo também. Ela sai do norte pro sul. Dá um cavalo de pau. Cara, o negócio é o sul, eu estou indo pra lá. Mas eu percebi sempre em momentos de dores na minha vida. E aí entra outra coisa. O sábio, ele vai aprender com o erro dos outros. Mas a pessoa que talvez em algumas áreas da vida dela não é sábio, ela vai aprender com os erros dela. Porém, uma vez, não pode errar de novo. Então todas as dores e os traumas, eles aconteceram, eles me ensinaram, mudei meu modelo mental e eu não erro de novo. Você entendeu a causa, você entendeu de onde veio. Vamos lá. Exemplo que eu tava dando antes. Esse relacionamento aqui, esse contato que nós estamos fazendo aqui, ele é para curto, médio ou longo prazo? Longuíssimo. Eu quero investir. Agora vamos imaginar outras situações. Cara, esse cara é por um período e tal. Hoje, com o meu modelo mental, eu prefiro não investir. Posso me dar bem, cumprimento de longe, mas eu não quero investir. Agora, veja bem, nós já estamos falando aí na tua casa. Eu já falei antes de conhecer seu pai. Eu falei antes de apresentar meu pai. Como é o nome disso? Nós estamos pensando em algo de longo prazo. É isso. Dessa conversa aqui, eu já tenho um convite seu para daqui 60 dias. Menos até. Nós estamos num evento importante seu. É isso. Você tá entendendo? Só que a nossa primeira conversa foi em março. E de lá você já olhou pra mim e disse, Mauro, já quero você comigo tal lugar. E eu já abri as portas e o tempo pra isso. Ou seja, o meu modelo, ele tá dizendo o seguinte, aqui tem perspectiva de longo prazo. Sensacional. Nota que eu não posso trair esse modelo mental, porque senão eu vou trair o princípio. Sim. Muito legal, cara. Esse é o ponto. Porque o modelo mental tem uma coisa interessante, né? O modelo mental nada mais é do que um acordo com você mesmo. E por que muitas das pessoas, elas dizem que tem um modelo mental, mas ele não tá definido? Porque elas quebram os acordos com elas. É isso. Vamos lá, a partir de hoje eu defini que eu não entro mais em ideias, eu só entro naquilo que já tá formatado. Alguém chega com uma planilha de Excel pro cara, que é o melhor negócio do mundo, porque a planilha aceita tudo, ele entra. O cara encanta e vai. Quebrou o acordo com ele. Quebrou o acordo com ele mesmo. Quando é que você aprendeu a não quebrar acordo contigo, irmão? Eu aprendi muito com a minha esposa.
ela é uma pessoa de poucas palavras. Tá bom. Mas ela é uma pessoa muito verdadeira. Eu vou te dar um exemplo, bem simples. Eu tava um dia conversando com ela e eu falei de um relógio que, no meu jeito de pensar, eu não queria investir aquele valor naquele relógio. Tá. E eu disse, amor, eu olhei aqui, tem um que ele é um piratinha, foi a palavra que eu brinquei com ela. Ele é uma réplica, mas ele é uma réplica com 5% do valor do relógio. Tá. Quem vai me ver, vai olhar o relógio, vai ver minha posição e vai dizer, cara, com certeza é original. É verdadeiro. É verdadeiro o relógio do Mauro. E foi numa conversa com ela, ela olhou pra mim e falou, a gente não é assim. A gente não faz as coisas pros outros ver. Eu tô entendendo que tu quer um relógio pros outros ver. 2, se nós vamos fazer o que é certo. Quer comprar esse relógio? Pode comprar. Mas vai comprar o original. Uau. A nossa casa, a nossa família, ela não vive de imagens falsas ou de aparências falsas. Tá vendo aqui minha bolsa? Ela falou pra mim. Eu levei anos pra comprar, mas eu comprei a verdadeira. Porque eu não quero impactar ninguém. É isso. Mas eu também não quero que ninguém olhe e diga, olha lá, Débora com uma bolsa, com certeza deve ser original e não é. Eu não tô falando nada com as pessoas que usam réplica, nada pelo amor de Deus. Só pro pessoal entender que elas olha lá o cara, agora eu não tenho condição, não posso usar uma camisa de marca. Não é. Mas era um princípio que nós tínhamos feito lá atrás, de ser sempre muito verdadeiro. Princípio, cara. Tá entendendo, irmão? Ser verdadeiro. Sensacional. Ser verdadeiro. E ela te chama pra isso. Ou seja, ela te lembra do princípio. Isso. E aí, esse convívio com ela me lembra o tempo inteiro do princípio. Quer ver? Pô, mortal, eu tô pensando em levar aquele cara lá em casa. Qual é o objetivo? Não, o objetivo é porque eu quero ver de negócio e tal. Então, parece um pouquinho. O que nós falamos da nossa casa? Cara, a empresa tem um rooftop, leva o cara lá na empresa, leva pra tomar um café. Aqui em casa é pra chamar quem a gente acredita que nós vamos ter relacionamento de amizade de longo prazo. Sensacional, irmão. E a gente precisa dessa aliança de complementar, porque é isso, cara. E daí volta a história das pessoas... Sensacional. Que precisam estar com nós dentro da aliança. Lembra que nós falamos ali atrás? Sensacional. Tá tudo ligado. Tudo ligado. Quando a gente fala assim de 6, o pessoal pensa, não, mas são coisas separadas. Dá pra gente crescer, dá pra gente prosperar fazendo 1, fazendo 2, fazendo 3, mas não dá. Se a gente olhar tudo isso que você falou da tua história, cara, dá pra gente ficar aqui, você sabe, né? Putz, o dia inteiro. 48 horas falando direto, porque cada uma dessas coisas vem de princípio, vem de história, vem de testemunho, vem... Mas, Maurão, a sua boca, cara, e o seu coração, né? Que a boca fala do que o coração tá cheio. Tá cheio de verdade, de sabedoria que não vem de você. Vem do Senhor. Vem do alto. Amém. E isso é transformador, irmão. Amém. E é uma coisa que eu entendi, que é a inteligência espiritual é que faz com que as pessoas... Porque assim, tem muita gente inteligente intelectualmente. Tem muita gente agora que está entendendo das emoções. Mas se não tiver inteligência espiritual para usar princípios e valores, tomar decisões inteligentes e para que você, que é aquilo que a gente estava falando, se proteja das armadilhas que vão ter no crescimento e no sucesso, essas pessoas não prosperam. E elas não prosperam só para si. Uma pessoa no seu nível de prosperidade está prosperando na vida de muitas pessoas. E o crescimento atômico tem a ver com isso, irmão. É esse movimento de ensinar que existe a inteligência espiritual também. É o que eu ensino lá no grupo para os empresários. Gente, eu estava falando para o Ju, né, que é da sua equipe aqui. Ju, assim como o Maurão, e hoje a gente pode escolher com quem que a gente anda, a gente percebe que o mais rápido que a gente chegue na prosperidade financeira, a gente entende que não é sobre dinheiro. É tudo sobre pessoas. Eu fiz aquela brincadeira do Pix de 1 bilhão. Tem um Pix de 1 bilhão, aceita? Depende, né? Eu falo pra você, a condição é você ir pra uma ilha, você vai ter o que você quiser, o relojão, o carro, a casa dos sonhos, mas nunca mais você vai poder ter gente do teu lado. Ou seja, é tudo sobre pessoas. Não vale nada. É tudo sobre pessoas. E você transborda isso, irmão. Amém. Por isso que você é um líder forte, você é um líder de um movimento, você não é só o líder da Medical Sun, ou na sua comunidade, na sua igreja, mas você é um líder de verdade, que está transformando muitas vidas. E é uma honra estar com você. Deus é poderoso. Obrigado demais por abrir esse espaço. Eu sei como o teu tempo é precioso, assim como o meu. E que bom, cara, que a gente está aqui nessa frequência, nessa mesma vibração. E eu tenho certeza que muita gente que ouviu um pouquinho da tua história, um pouquinho desse ecossistema que você está fazendo, da transformação que você está fazendo na vida de muita gente, do empreendedorismo, das vidas das pessoas, compartilhando princípios eternos. Tenho certeza que isso aqui é só o começo. Amém. Tenho certeza que isso é só o começo. Amém. Então, te agradeço demais, irmão, por essa oportunidade. Eu que te agradeço. Demais. Eu quero muito que você, olhando para os empreendedores que estão buscando
esses princípios e valores, uma forma de crescer para ganhar vida sem perder no meio do caminho. E a gente entende que é tudo sobre pessoas, então não perder a saúde, não perder a família, não perder os relacionamentos e não perder a fé, que é um dos seus valores aqui da Medical Sun. Queria que você desse uma mensagem, olhando na câmera, para esse empreendedor que possivelmente está passando, inclusive, por dificuldades no crescimento da tua empresa. Dá uma mensagem para eles. Primeira coisa importante é a gente olhar já para aquilo que a gente fez. Sempre quando a gente faz algo, aquilo não é insignificante. Aquilo é muito importante. Ou seja, eu já fiz algo. Olha para aquilo que você já fez. Primeiro ponto. Você não chegou aqui por acaso, você é um sucesso. A segunda coisa importante é, os novos passos que você vai dar, eles vão gerar muitos desafios. No meio do desafio, quem vai vir te testar não são as pessoas, não são a vida. O teu sonho vai vir te testar. O teu sonho vai bater na tua consciência e vai dizer, ei, isso é de verdade? Você existe? Porque se é de verdade isso aí, eu tô contigo. Se não é de verdade, eu vou embora. Teu sonho vai te testar. E você, naquele momento, você precisa estar firme e confiante nele. Então, a primeira coisa é, já fizemos coisas boas. A segunda coisa é, eu vou continuar crescendo porque eu vou continuar sendo testado. A terceira coisa é muito importante. Ela é antes de tudo. Coloca o Senhor para ser o dono do teu barco, para te conduzir. Porque no meio do caminho vai vir tempestade. No meio do caminho as ondas vão bradar e o vento vai soprar. E ele é especialista em acalmar o mar. Ele é especialista em acalmar o vento. E ele vai te levar para o lugar certo. Deus te abençoe. Fica firme. Aguenta mais um pouco. Logo ali na frente. Tem uma grande bênção te esperando. Um abraço no teu coração. Sensacional. Gente, a gente acaba assim mais um episódio incrível. Para mim, o melhor episódio até agora. Espero que chegue em você, tenha falado no teu coração. Foi um prazer, Maurão, estar contigo aqui, conhecer a tua empresa, ver a transformação que você tem feito na vida das pessoas. Aleluia. Quero caminhar mais junto contigo, irmão. Que as pessoas te conheçam cada vez mais. Deus abençoe, tamo junto. Valeu.